Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência àquilo que a gente vinha conversando, né? A gente tratou sobre Revolução Industrial como nosso último tema e hoje a gente vai dar sequência sobre determinados aspectos ou determinadas dimensões que foram consequência de todas as mudanças geradas pela Revolução Industrial. Conforme disse, a Revolução Industrial na aula anterior ela foi um acontecimento, um conjunto de mudanças, sobretudo no campo da técnica, na maneira que as pessoas na Inglaterra, sobretudo, centrando ainda na indústria têxtil, produziam e se relacionavam com a produção, que foi produzindo dentro de um processo histórico de aproximadamente 50 anos, mudanças fundamentais na estrutura da sociedade inglesa, produzindo seus efeitos, tanto do ponto de vista econômico, na forma de organização da produção, como também no papel do trabalho e da relação de trabalho com os processos produtivos, como também mudanças na própria lógica de funcionamento da sociedade, construindo como consequência é, é, da sua concretização, né, ou desse acontecimento, mudanças na fisionomia da própria sociedade, constituindo novos agentes, novos sujeitos sociais, que alteraram completamente, a partir de então, a partir desse momento, o funcionamento da própria sociedade. Então, a Revolução Industrial ela tem esse impacto, tem essa relevância, no sentido da gente estudar, no sentido da gente refletir sobre ela, justamente por conta de que ela é um acontecimento, ou se constituiu como um acontecimento, que posteriormente a ela a sociedade jamais retornaria a condições anteriores ao seu acontecimento. Isso também é importante ressaltar que, embora a Revolução Industrial ela significa, se a gente for analisar de uma forma bem restrita, uma mudança no campo da técnica de produção, ela produz seus efeitos sociais e estruturais na própria economia e na própria sociedade. Por exemplo, como um momento importante para o processo de consolidação do capitalismo e de superação de formas de relação de produção que marcaram os modos de produção anteriores, né? É a partir da Revolução Industrial que a remuneração, né, ou o trabalho assalariado, ou a relação de trabalho passou a ser predominante, o trabalho assalariado, de forma também que cada vez mais os meios de produção passaram a ser concentrados nas mãos de poucos agentes econômicos, ao contrário da Idade Média, que grande parte do campesinato tinha acesso às terras comuns, que eram o principal elemento, né, para a sua sobrevivência, para a garantia da manutenção da sua sobrevivência, como também cada vez mais aquilo que era produzido e a própria lógica da produção, o sentido de produzir, passou a ser definido por uma lógica de mercado, de competição, de oferta e procura, né? Então, esses fenômenos, eles atravessam a Revolução Industrial e, a partir dela, marcam as experiências sociais ou os fenômenos sociais que vieram após a sua ocorrência, o seu acontecimento, né? Então, hoje a gente vai analisar um dos elementos que podemos dizer desse modo que for, né? E foi consequência da própria Revolução Industrial, que é o surgimento da classe trabalhadora e as lutas operárias, né? Os trabalhadores vão à luta a partir de então, né? O elemento trabalho, trabalho assalariado, é um dos elementos que compõem o modo de produção capitalista naquilo que o filósofo alemão Karl Marx definia na relação capital-trabalho, inerente às relações capitalistas de produção, ou seja, existe uma dimensão dos processos produtivos na realidade do capitalismo que está na dimensão do capital ou do conjunto de ativos necessários para que você consiga efetivar os processos produtivos e, por outro lado, complementando essa dimensão do capital, você tem o próprio trabalho, né? Realizado, efetivado por aqueles que vendem a sua força de trabalho através de um salário. Então, a gente tem, nesse contexto, né, um certo otimismo por parte da burguesia inglesa, no sentido de que vislumbrava um ciclo de crescimento sustentável, permanente em relação à economia, mas com o encerramento das guerras napoleônicas, a gente tem uma realidade
contrária a essa sensação ou essa expectativa, que é um processo de recessão econômica, ou seja, a recessão é aquele contexto em que a economia entra num quadro, vamos dizer, de crise, de baixos índices de produtividade e de lucratividade, por sua vez gerando também uma baixa capacidade de consumo por parte das pessoas, ou como diriam os economistas, por parte das famílias. Então é no contexto posterior às guerras napoleônicas, o encerramento das guerras napoleônicas, a gente tem um cenário, uma realidade de empobrecimento, diminuição do consumo por parte da população, como também uma realidade de aumento do desemprego, tendo em vista que a gente tem, primeiro, um índice reduzido de produtividade, o que por sua vez reduz a demanda de postos de trabalho, como também a gente tem o retorno daqueles soldados que combateram durante as guerras napoleônicas, aumentando a oferta de trabalhadores disponíveis, sem que com isso tivesse a necessidade de trabalho, de novos empregos, né? De contratação de novos trabalhadores. Então a realidade social nesse contexto, pelo menos nesse momento, era de um cenário de recessão econômica, de crise econômica. No campo também, a gente tem, por sua vez, uma realidade parecida. A gente tem a introdução de um processo de mecanização econômica, a introdução de novas técnicas que aumentam o índice de produtividade, diminuindo a exigência de trabalhadores na realidade do campo, a introdução da debulhadora mecânica também, como, por sua vez, no mesmo contexto, tem a coincidência da gente ter um ciclo de baixa produtividade, como também uma espécie de praga ou doença generalizada em que mata grande quantidade de ovelhas na Inglaterra. Se eu não me engano, posso estar errando o número, mas é algo aproximado de 30 mil ovelhas morreram nesse contexto. Isso também gera as suas turbulências e as suas contradições sobre o campo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na realidade, tirando a condição, né, econômica mais abastada ou as melhores condições nas quais a burguesia vivia, na qual, né, perdão, a burguesia vivia, a gente tinha uma realidade para as camadas subalternas, como diria o Gramsci, né, o pensador, as camadas que não estão compondo a elite econômica daquela sociedade, vivendo uma situação de penúria, uma situação de dificuldade econômica. Agravando ou limitando a luta por direitos, né, a gente tinha uma lei na Inglaterra chamada Combination Action, que impedia a organização dos trabalhadores e a reunião de trabalhadores acima de 50 pessoas. Qualquer tipo de organização ou iniciativa no sentido de discutir, organizar e lutar por melhores condições de vida era visto pelas autoridades inglesas como um ato de subversão, um ato de criminoso, né? Então a gente tem a criminalização nesse contexto da organização dos trabalhadores. Tem um dado também que eu acho que é importante, assim, nesse processo de formação, né, do capitalismo, e por isso que o Marx dizia, né, que o capitalismo ele produz a sua própria contradição, porque o capitalismo ele precisa da exploração do trabalho e com isso gerar o trabalhador. E na visão do Marx, o trabalhador é o ente explorado pela própria dinâmica de produção capitalista e por isso ele tenderia a um antagonismo em relação ao próprio modo de produção e em relação à classe dona dos meios de produção, que é a burguesia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capitalismo, por sua vez, ele produziu, e isso não sei se a gente tratou da melhor maneira na última aula, fenômenos sociais que foram interessantes no sentido de que permita a gente ver a Revolução Industrial como um momento inaugural, de forma que desde do seu acontecimento dificilmente as características da sociedade retornariam a um padrão, né, a uma realidade anterior. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente tem simultaneamente ao processo da Revolução Industrial, ou melhor, a partir dela, mudanças, por exemplo, que são estruturantes e marcam o modo de produção capitalista, como, por exemplo, uma submissão do campo à cidade, o que altera um quadro milenar de relação campo-cidade, aumento populacional, fluxos migratórios do campo das cidades, concentração populacional nas cidades, crescimento demográfico, desenvolvimento e crescimento das cidades,
Com isso, e aí nesse contexto a gente está falando do século XIX, a gente tem uma realidade nas cidades de aumento populacional como nunca antes havia sido visto, pelo menos na história, naquele contexto, na história recente da Europa. Então isso gera, se por um lado as elites elas tinham um certo desprezo em relação à classe trabalhadora, em relação aos pobres, aqueles que tinham como necessidade vender a sua força de trabalho, existia também um grande temor, porque esse processo de transferência, de crescimento das cidades, de formação da classe trabalhadora, conforme eu já disse na aula anterior, ele não se deu de maneira organizada, tranquila e equilibrada. Isso se deu também num quadro de caos, desordem, empobrecimento, pauperização desses segmentos, emprego e desemprego, falta de segurança nas relações de trabalho, com isso as pessoas não tinham nenhum direito, nenhuma garantia de trabalho, e esses fluxos também, no sentido da estrutura física ou da infraestrutura das cidades, esse processo ele também não foi acompanhado, ou seja, a gente tinha problemas habitacionais, problemas de saneamento, doenças, uma realidade dos bairros operários ou dos bairros onde residiam os pobres, de muita sujeira, de muita degradação, e por sua vez isso criava uma massa, pelo próprio crescimento demográfico das cidades, uma massa de gente empobrecida, identificada pelas elites nesse contexto como indigente. Diversos livros foram escritos analisando esse momento da classe operária na Inglaterra, ou das pessoas que habitavam a cidade naquele contexto, como Os Miseráveis, do Victor Hugo, que depois virou um musical muito interessante, um filme, talvez se a galera puder, é sempre interessante, é muito legal mesmo. Tem um livro do Friedrich Engels, que ele discute a situação da classe operária na Inglaterra, que ele dá também um panorama desse contexto de formação e dessa realidade. O Thompson tem uma frase que eu acho muito emblemática, eu não sei, que escreveu aquele livro A Formação da Classe Operária na Inglaterra. Eu não sei, vou lembrar com exatidão, mas a ideia é essa: a classe trabalhadora, ou quer dizer, o campesinato não saiu feliz e contente do campo para as cidades. A saída e as transferências, esses fluxos migratórios, eles se deram dentro de uma realidade de empobrecimento, de crise do modo de vida e dos laços tradicionais que esses camponeses estabeleciam com a terra, com o campo, com suas comunidades desde muitos séculos, e se transferiram para a cidade, para uma realidade na qual não existia nenhum tipo de preparação ou de garantia da sua sobrevivência ou de condições de vida. Então esse processo ele se deu atravessado por dramas pessoais e humanos, né? Então isso que eu queria ressaltar, isso gera seus impactos. As elites desprezavam os camponeses. Deixa o computador aqui funcionar, bora computa. Então a gente tem nesse contexto, nessa realidade, algumas reações dos trabalhadores. Eu vou tentar tratar isso melhor na próxima aula, desenvolvendo argumento quando eu for entrar no debate sobre projetos alternativos ao capitalismo, que surgem e emergem dessa realidade social, como resultado do pensamento de pessoas que analisavam essa realidade, como também da própria luta e ativismo dos trabalhadores. Dois movimentos são marcantes nesse contexto no início do século, na primeira metade do século XIX, perdão, ia falar 18, século XIX, que é o movimento ludista e o movimento cartista. O movimento ludista, ele era um movimento que se desenrola sobretudo na cidade de Nottingham. Eu acho que é Nottingham, eu estou na dúvida, mas eu acho que é isso mesmo. Inicialmente, depois ele se propaga por toda a Inglaterra, no início da segunda década do século XIX, ou seja, em 1811, e vai até mais ou menos o final dessa década. Ele consistia na prática de movimentos, vamos dizer assim, não necessariamente que davam um sentido político, mas tinham um certo sentido de revolta e uma percepção por parte dos trabalhadores que as máquinas destruíam as suas condições de vida e as suas condições de trabalho. Se a gente for pegar a gênese disso, ou desse tipo de pensamento,
ele remete à própria trajetória histórica de formação da classe trabalhadora, no sentido de expulsão do campo, como também na quebra da produção artesanal e substituição da produção artesanal pela produção fabril, concentrada essa produção fabril na mão daqueles que detinham os meios de produção, o capital e as condições de produzir. Então, no processo de formação da classe trabalhadora, a gente tem a regimentação dos grupos sociais, tanto dos camponeses, como dos artesãos, como da pequena burguesia, que formam a nova classe social conhecida como classe trabalhadora, né? Então, esse movimento, ele, em alguma medida, é uma resposta não politizada, marcada pela revolta, pela insatisfação em torno desse contexto e essa realidade que a gente conversou no início aqui dessa aula, como resposta a essa realidade. Então, consistia na destruição das máquinas, e as máquinas eram eleitas como responsáveis por esse processo de empobrecimento e penúria da classe trabalhadora. O nome vem de um personagem criado, ludistas, né? De um personagem criado, inspirado em Robin Hood, que seria um general chamado Nelson Lud. Antes de destruírem as fábricas, de invadirem as fábricas, as pessoas que organizavam esse processo de destruição, de um modo geral, mandavam uma carta para o dono dessa fábrica, avisando os motivos porque eles iriam destruir as máquinas. E essa carta era assinada por esse personagem, esse general fictício chamado Nelson Lud, né? Então, esses protestos eles vão atravessando essa realidade, né? E atravessando esse contexto da segunda década do século XIX, e tem, me perdi aqui, é porque o sol está na tela aqui, eu acabei não vendo direito o ponto e acabei me perdendo. Então a gente tem um contexto de empobrecimento que gera as suas reações. O que eu acho que é interessante a gente observar sobre o movimento ludista é que todo movimento ou toda realidade social, por mais dramática que ela seja, ela produz efeitos sociais, né? No sentido de resposta, de reação. E se por um lado o movimento ludista ele é lido e interpretado pelos historiadores como um movimento, vamos dizer assim, com uma certa falta de maturidade, de compreensão política do seu aqui e agora, ele já em si representava e expressava uma resposta por parte dos trabalhadores ou daqueles que viviam do seu trabalho, no sentido de criticar de maneira talvez equivocada, mas de criticar aquela determinada ordem, né? Marca também já ao final dessa segunda década as leis, os conflitos em torno das leis dos cereais, né? A produção de trigo na Inglaterra ela sofreu um grande lobby, né, por parte dos produtores, de forma que o preço do trigo ele não poderia baixar muito além do índice de lucratividade esperado por esses produtores. Então, as leis do trigo, dos cereais, na verdade, perdão, elas impediam a importação de cereais de forma a baratear o acesso. Qual é o efeito disso? Conforme eu disse anteriormente, a base alimentar dos ingleses era o pão. A lei de cereais, ela, por sua vez, ela impedia o barateamento do pão, porque impedia a importação de cereais de forma a garantir a lucratividade. Então, em 1819, a gente tem uma importante onda de protesto contra as leis contra a lei dos cereais, e isso gera uma resposta violenta por parte do Estado inglês, que tem inclusive um massacre que as pessoas chamam de massacre. Os historiadores deram o nome de massacre de Peterloo, né? E já na década de 30, de 1830, a gente tem o surgimento de um outro movimento, mas esse movimento já com um certo sentido político. Esse movimento é chamado de movimento cartista, né? Ele surge inicialmente como um movimento promovido, organizado pela Associação de Trabalhadores de Londres, no qual eles mandam uma carta para o parlamento inglês, por isso o movimento cartista, a Carta do Povo, escrita por William Love, isso. William Love, não é Love não, é Love.
enviam para o parlamento reivindicando reforma da estrutura política da Inglaterra, no sentido de reforma das eleições e da representação nos distritos, voto universal masculino, revisão do censo eleitoral, remuneração para os parlamentares, como forma de garantir que os pobres também assumissem a condição de representação. Caso não houvesse essa remuneração, era impossível que um filho, um representante da classe trabalhadora, pudesse fazer o acompanhamento da política sem essa remuneração. Esse é uma parada, no mínimo, sutil, né? Que demonstra que esse senso comum em torno da remuneração ou de um exercício de representação política sem remuneração é extremamente elitista, mas isso é uma outra discussão. Como também o voto secreto. Então eles defendem uma série de reformas. Nesse primeiro ciclo a gente tem uma grande adesão, né, em relação a também voto universal masculino para homens acima de 21 anos. Então obteve 1 milhão de assinaturas, isso também foi importante, mas mesmo assim ela foi rejeitada pelo parlamento. Podemos dizer que a gente tem 3 momentos do movimento cartista, né? A gente tem 3 cartas. Nesse primeiro momento, todos os líderes, cerca de 450, inclusive o William Lover, porra, eu não estou conseguindo acertar a pronúncia, mas é porque eu estou na dúvida, fico zigue-zagueando. Mas são 3 cartas. No primeiro momento, todas essas lideranças do movimento cartistas, por mais que fosse um movimento pacífico e de reivindicação, eles foram presos. Isso mostra também um comportamento por parte das elites sociais e políticas no entendimento do direito de organização e de participação política dos trabalhadores. As 3 cartas enviadas pelo movimento cartistas foram rejeitadas. Então a gente tem 3 ciclos, vamos dizer assim, que o movimento toma fôlego, depois ele vai numa crescente, né? Depois ele tem uma segunda carta com mais de 2 milhões de assinaturas e depois uma terceira carta com mais de 3 milhões e meio de assinaturas, mas mesmo assim o parlamento mantém a sua resistência, a sua negação. Com isso, isso não permite. Mesmo assim, isso não permite a gente dizer que o movimento cartista não atingiu determinados objetivos, como também a proibição que mulheres e crianças limpassem as máquinas em funcionamento, redução da jornada de trabalho para 10 horas, proibição meia jornada para crianças menores de 13 anos para trabalharem na produção fabril. Então a gente tem alguns avanços que foram consequência dessa mobilização dos trabalhadores, embora objetivamente esses direitos políticos eles não fossem conquistados imediatamente. Por sua vez, é importante ressaltar que o movimento sindical e o movimento cartista, desde o primeiro momento, eles não andaram juntos. Eles foram se misturando, vamos dizer assim, se relacionando no processo. Com isso, o movimento cartista, sobretudo a partir da segunda carta, ele vai ganhando e assimilando demandas para além da questão dos direitos políticos, mas também pautas econômicas, como melhoria dos salários, redução da jornada de trabalho, uma série de pontos que eram importantes para o movimento cartista. Pessoal, na próxima aula eu retomo alguns pontos.